Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sou eu de novo. É aquela voz assim, bonita. Aqui a gente tá com a programação, né? A gente tá com a programação, né? E eu estou aqui hoje com alguns estudantes de teologias que encontrei por aí. Não muito bons, né? Porque eles estavam com o dia livre, quer dizer que eles não estão estudando muito. Mas pelo menos eles tiraram um tempinho para responder umas perguntas. E hoje eu queria assim que a gente pudesse ter uma conversa bem descontraída sobre o que motivou essas pessoas né? Por que teologia? Por que não nenhuma outra coisa? Então, eu gostaria de começar, talvez, ouvindo um pouco sobre a moça mais bonita do departamento de teologia e ver o que você tem a dizer. Por que você decidiu estudar isso? Conta um pouco da sua experiência de chegar na faculdade e... Ok, eu sou a Priscila, sou a esposa do Isa e eu vim pra URU pra fazer, na verdade, cinema e mídia, alguma coisa assim nessa área. Só que assim que eu cheguei na faculdade, eu comecei a querer muito estar na rodinha das pessoas que estavam conversando teologia. Eu fiquei vendo os estudantes de teologia, fiquei, sabe, muita vontade mesmo de fazer parte daquele círculo e de ouvir as conversas e participar. Aí acabei virando muito amiga das pessoas que faziam teologia e me apaixonei pelo curso, fui para algumas aulas. E aí até hoje, na verdade até hoje não, porque eu terminei, mas eu migrei pra teologia e eu me formei na teologia, eu tô muito feliz. Escolhi literatura bíblica e eu escolhi porque realmente tinha uma paixão pela palavra de Deus, eu queria entender mais e eu me interessei muito pra essa parte mais técnica em vez da teologia. É isso. David, o que fez você escolher teologia? Mesma coisa. Tem gente que não consegue evitar a rodinha das discussões teológicas e acaba tendo que mudar de curso. Não. O que aconteceu é que eu fui pra faculdade do mesmo jeito. Tipo, não, vou trabalhar em fazendo filme. Algo assim. Porque tu cresce no Brasil só assistindo filme dos Estados Unidos. Aí tu pensa, não, vou ir lá fazer filme. Mas aí eu pensei, não, mas não tô gostando do pessoal aqui do departamento de filme. Eu achei eles bem chatos, sabe? Então eu pensei, não, vou mudar, só que não sabia o quê. Então eu falei com o professor lá, me muda pra um outro departamento, até que eu sei, tenho uma ideia pra o que fazer. Aqui tá o departamento da teologia. Tá bom. Aí eu fiquei lá. Aí ficou. Eu nunca mudei. Então escolheram pra você. Basicamente. Tem que introduzir quem é o David. Pois é. Não, eu sou o cara mistério. O mistério. Behind the camera. David é o meu cunhado e irmão da Priscila, minha esposa, né? Por tabela. Irmão mais velho. Boa aparência. São os ossos do ofício, né? Graças a Deus. Os ossos do ofício. E bom, temos aqui hoje alguém de um calibre um pouco mais pesado, porque ele é um estudante de mestrado, alguém que já tem até faculdade de outras coisas e decidiu se especializar em teologia. Bom, esse aqui é o meu amigo Fábio, a gente vai para a igreja junto, ele é o líder do Ministério de Jovens da nossa igreja, eu e a Pri servimos debaixo da liderança dele e da Jéssica, a esposa dele, que também está aqui, vendo? Oi, Jéssica! Oi! Duas câmeras. Jéssica que comanda os esquemas lá da ORU. Bom, eles são ótimos amigos, pessoas apaixonadas por Jesus e o Fábio está estudando mestrado na ORU. Isso. Ok. Então, eu tenho que responder. Agora que eu respondo por que eu escolhi teologia? Pode falar o que você quiser também. Você fala essas coisas, aí as pessoas, oi, quer pra Jocum? Bom, meu nome é Fábio, como o Israel falou, e eu fiz faculdade no Brasil, fiz publicidade e propaganda. Até então eu era ateu e em final de 2011 me converti e estava trabalhando em São Paulo numa empresa americana também. Trabalhava na área de marketing, estratégia de mercado para poder vender mais bebida e comida. Mas aí eu comecei a perceber que eu queria conhecer muito mais a palavra de Deus. Como eu tinha crescido como ateu, eu não conhecia nada da palavra, diferentemente desses 3 talentos que estão nessa mesa aqui, que foram discipulados desde o berço, né, pelos pais, que são também ótimos discipuladores, conhecedores da palavra também, mas eu não tive esse privilégio, então eu queria conhecer a palavra. E em 2014 vim para os Estados Unidos, vim para Tulsa, né? Fiz um Bible College, que é uma escola bíblica dentro de uma igreja, que na verdade, quem lidera essa escola bíblica é uma igreja, a Victory. E eu fiz escola ministerial.
Fiz por 2 anos, depois de 2 anos eu achei que eu queria... Achei não, né? Decidi que eu queria mais conhecimento bíblico, foi quando eu acabei começando o mestrado na ORU e agora tô na reta final já, pesquisando a minha tese e semestre que vem escrevo. Olha só, parabéns. Quase lá. Em nome de Jesus. Bom, eu também meio que decidi estudar teologia, assim, eu tentei escapar da faculdade, na verdade. Antes de ir para a faculdade, eu fui para uma escola bíblica, né, a Casa Internacional de Oração em Kansas City, e lá eu tive aulas maravilhosas, assim, desde a época do ensino médio, eu tinha certeza que era o que eu queria estudar, mas assim que eu saí da Casa Internacional dessa escola bíblica, eu comecei teologia na Oral Roberts, e... realmente eu não conseguia me imaginar fazendo outra coisa e foi por isso que eu decidi estudar teologia. Para mim não existe nada tão enigmático como as escrituras, não existe nada tão, assim, um quebra-cabeça tão apaixonante como a Bíblia, porque se você para pensar que existe um livro que foi escrito por um monte de gente diferente, em países diferentes, em épocas diferentes, línguas diferentes, exato, e várias vezes sem saber sobre o que os outros estavam escrevendo, e a gente tem esse livro, né, unificado. Para mim, isso é, tipo, eu quero estudar a Bíblia, eu quero conhecer melhor, eu também sou um estudante de literatura bíblica, então é a parte ainda mais técnica da escritura. Então, para mim, eu realmente pensei, cara, eu quero virar crânio nisso mesmo, eu quero entender. E até então, na verdade, mesmo depois que eu comecei, eu ainda não estava dando tanto valor para estudar teologia. Até um dia que eu tive uma discussão com um rapazinho na minha igreja, que, né, ele é um rapaz que gosta muito da Bíblia, ama Jesus, e um dia eu perguntei para ele se ele não pensava, então, talvez fazer uma faculdade de teologia. Ele me falou que não, porque isso é uma perda de tempo. Dinheiro. E um desperdício de dinheiro. E eu fiquei meio pistola na hora, tipo, como assim? E ele falou, não, eu vou estudar umas engenharia aí e prefiro estudar a Bíblia em casa. Eu falei, mas meu amigo, em casa? Tipo assim, não, tudo bem. Eu sempre defendi você estudar por si mesmo, ser autodidata, estudar em casa, mas existe um valor de ir para uma faculdade, de receber de outras pessoas que gastaram a vida estudando. E eu não percebi o como eu acreditava nisso até esse dia que eu discuti com ele e comecei a defender. Aí uma hora eu falei pra ele, você iria um dia então pra um médico sem diploma na parede, você pergunta pra ele como ele aprendeu, ele disse que aprendeu no YouTube, você ia ficar tranquilo? Ele falou, não, realmente, eu gostaria que esse médico tivesse uma formação. E quando eu digo isso, eu não digo que, nossa, as pessoas não podem ser usadas por Deus, então, sem diploma na parede. Não é o que eu estou dizendo de jeito nenhum. Aprendo com muitas pessoas que não fizeram de faculdade de teologia, mas o que eu estou dizendo é que eu encontrei naquela discussão, quando eu comecei a defender o meu curso, um valor no que eu estava fazendo. Isso me fez, decidir cursar teologia até o final. E eu tô agora no meu último ano também, o David também. Assim, eu realmente tenho me apaixonado. Tem horas que eu fico meio cansado, porque eu sinto que tem uns estudos tão técnicos assim, todos vocês que estudaram podem concordar com isso. E às vezes a gente sente falta do fogo, da paixão na coisa, né? Até quando você decide estudar teologia, eles te dão boa sorte, né? Pra você continuar chegando no final apaixonado, ainda incendiado por Jesus, de tanta água fria e coisa bruta que você vai estudar. Mas no fim das contas, eu acho que vale a pena. Eu não me arrependo do curso que eu decidi. Eu ainda penso que talvez, se tiver a possibilidade, estudaria outras coisas, mas eu entendo que para o meu chamado, realmente é o que mais poderia me enriquecer, foi estudar teologia, e por isso eu fiz a decisão que fiz. Agora... E na realidade, da minha experiência, eu não senti nada de água fria, tipo balde de água fria, nada assim. Eu achei que foi, tipo, tudo que eu aprendia... Também não, Isa, foi só tu. Eu não sei, talvez o Fábio Eu entendo o que ele tá falando. e o David tem outra tipo, ponto de vista, mas no que eu experimentei, eu realmente senti, tipo, nossa, que tudo que eu entendia, aprendia, ou me encorajava, tipo, a entender mais, ou às vezes me encorajava a entender que o que não era certo, sabe? Assim, tudo realmente contribuía? Tudo contribuía pro meu entendimento geral, assim, da Bíblia e da Escritura, então foi, sempre muito encorajador, assim. Não sei, o que vocês acham? Não, eu concordo, eu acho que... Não, na verdade, eu acho que o que é importante pra gente manter em mente sobre essa questão de estudar teologia, e principalmente aquilo que o Israel estava falando sobre o valor de estudar numa universidade, com pessoas que têm um conhecimento... Porque pensa, a pessoa passou anos e anos da vida dela se especializando naquele assunto, naquele tópico, naquela questão, e não, sabe, a gente tem professores de Novo Testamento, professores de Velho Testamento, professores que dão aula sobre os profetas, sobre livros dos profetas no Velho Testamento. Então,
a gente está absorvendo o conhecimento de pessoas que dedicaram muito tempo sobre uma coisa. Mas o legal de tudo é que você não vai ouvir apenas uma opinião e ele é o dono da razão em relação a tudo. Eu acho que a teologia te ensina a pensar, te ajuda a aprender a pensar e fazer as perguntas corretas. Existe valor lendo a palavra sozinho? Claro que existe. Obviamente existe, e eu encorajo todos vocês a continuarem fazendo isso, porque é naquele momento que você está lendo a palavra, é um tempo seu e com Deus, que coisas vão ser reveladas através do Espírito. Então eu acho que tem muito valor em você estudar dessa forma, e você não precisa ir para o mestrado ou fazer uma faculdade de teologia para você conhecer a palavra de Deus. Claro, quando você conhece um pouco mais do idioma, grego, hebraico, você consegue entender algumas coisas ficam mais claras. Bem diferente desse áudio que aconteceu agora. Mas algumas coisas ficam mais claras quando você consegue entender mais profundamente, mas nem todo mundo também gosta de estudar mais a fundo nesse sentido. Então, é uma coisa que foi importante para mim. Eu, graças a Deus, eu fiz. Tô fazendo esse mestrado e eu acho que quem tem vontade tem que buscar. Eu acho que cada pessoa vai ter uma experiência diferente e cada pessoa também tá buscando uma coisa diferente. Eu concordo. Eu acho que esse negócio de ter vontade é muito importante, porque o importante de ter teologia, eu acho que é como uma opção, é importante porque tantas heresias, e se ninguém estudasse bem, poderia, naufragar muita gente na fé, poderia acontecer cada coisa que já aconteceu por falta de verdade. ter isso, das pessoas poderem ter a opção de estudar e entender melhor, e até, meio que moer aquelas ideias, aqueles ensinos pra poderem, colocar numa forma mais... não sei, você sabe o que eu tô falando? Fala isso. E algo que eu também experimentei muito, pelo menos estudando a história da igreja, foi ver quantos enganos nós já cometemos e que a gente não precisa cometer esses enganos de novo. Então, várias vezes, realmente, você olha para uma situação e você consegue enxergar, talvez, ali o potencial de um desastre, e você vai ter maturidade para pensar, né? Nossa, isso já aconteceu, não precisamos repetir a história. Então, eu falei até de alguns baldes de água fria antes, mas realmente tudo que a gente aprende acaba construindo a nossa perspectiva, né, bíblica da igreja, e tudo fortalece o nosso conhecimento. Então... Sim, são os cachorros latindo, mas eu acho que o que você está falando sobre a história da igreja, por exemplo, nos ajuda a entender a conhecer o que a gente errou e não errar da mesma forma, ou seja lá o que for, coisas que nós não entendíamos antes que agora nós entendemos. Mas também quando você estuda a teologia, quando você estuda principalmente a teologia bíblica, porque quando a gente fala de teologia, tem escolas que tem um curso de teologia, mas é uma teologia secular. Estão estudando o estudo de Deus. E Deus no mundo secular é muito relativo. Tem pessoas que acreditam em vários deuses, como que o mundo enxerga Deus, e não necessariamente como uma visão cristã. O podcast está pronto. Até um parênteses aqui, né? Se você... Não, mas tu tem uma boa razão que estudando teologia, em uma aula secular, uma faculdade secular... É filosófico, na verdade. Até mais filosofia. Abrindo os parênteses... qual é a sua interpretação de Deus? Nunca o que é, tentando estudar Deus... Não através da Bíblia. Não através da Bíblia, ou através de nada. Só do que o pessoal sente. Exato. Né? Até porque, abrindo parênteses, teologia é isso, né? Se você não sabia, teologia é o estudo de Deus. Então... Da mesma forma que psicologia, estudo do psycho, teologia, estudo de Deus. Estudando Deus, estudando qualquer coisa, sem regras, guidelines, né? Tu vai acabar, só filosofando. Não vai chegar em lugar nenhum. A gente estuda Deus pela Bíblia, né? Isso é nossos guidelines, nossas regras, né? O pessoal que faz teologia, em outras faculdades que não é cristão, isso acaba... É só filósofo. E nem filósofo bom. Não tem massagem, dá? Pancada. Vamos lá. Agora, estudar teologia, sim, é maravilhoso e é importante, mas todo cristão precisa estudar teologia? Eu acho que até uma certa forma, sim. Não academicamente, mas necessariamente, né? Mas com certeza tem que ser alguém que está interessado em aprender mais sobre Deus e a sua palavra. E às vezes você não precisa se dedicar a aprender
Às vezes você não precisa dedicar anos pra aprender uma língua original, coisa do tipo, mas... Eu ainda não aprendi nada. Não precisa. Mas é importante, sim, a gente sempre ser estudantes de Deus, estudantes da palavra de Deus especialmente. Eu acredito que isso é um dever de todo cristão. Mas com certeza não que precisa ir pra uma faculdade de teologia, algo do tipo, né? Com certeza, até porque nós temos chamados diferentes, né? Nós somos um corpo, o corpo de Cristo, no coletivo é um todo, mas individualmente nós somos membros e temos, né, funções diferentes. Então tem gente que tem chamado, né, para estar no mercado de trabalho, tem gente que é chamado para engenharia, e nós servimos ao Senhor, nós ministramos ao Senhor de onde o Senhor nos quer ministrando. A gente coloca o serviço ao Senhor muito dentro da caixinha do ministério, às vezes. Então, com certeza, a teologia não é para todo cristão, né? Academicamente. Agora, ó, com certeza existe uma distinção, existe algo especial em buscar aprender algo academicamente. Eu não limitaria como Deus pode usar alguém que não estudou, mas eu acredito que existe um crescimento no como Deus pode usar alguém que estudou. Faz sentido isso, essa distinção? Com certeza. Eu acho que também é importante você saber o que não é. Não é só saber o que é, saber o que não é e o porquê que não é. Né? O importante da teologia, e eu acho que isso, pelo menos o balde de água fria, que eu considero o balde de água fria nesse processo de estudar teologia, realmente é enfrentar perguntas que são bem desafiadoras. Né? Porque eu passei... Eu acho isso balde de água fria. Eu acho isso... Não, mas legal. É desafiador, é isso que eu quero dizer. Pra mim, eu tô tentando entender o que você quis dizer com o balde de água fria. Pra mim, foram coisas bem desafiadoras. Ter que realmente enfrentar perguntas como por que Jesus? A verdade é essa, por que Jesus? A gente tem que perguntar, a gente tem que realmente entender. E a minha esposa, ela tava até contando uma história outro dia de um professor que falou pra ela: se você não faz essas perguntas, por causa que você tem medo de não receber a resposta, porque você está limitando o seu Deus. Você acha que Deus não é grande o suficiente para responder uma pergunta dessa. Eu tinha um professor que costumava dizer que perguntas são portas para revelações. Eu gosto dessa definição dele. Muito bom. Mas eu acho que você tem que vir para o estudo da palavra com humildade, para você ser moldado de acordo com a palavra do Senhor. Porque muitas vezes você é confrontado, e aí também é uma forma de balde de água fria, é você ser confrontado com aquilo que você achava que era, mas não é o que a palavra fala. É verdade. Isso aí de ter a palavra como o nosso guideline, como o David falou, como o nosso parâmetro. Parâmetro. Como nosso Parâmetro, padrão, referência. Nosso padrão, é muito importante. Eu acho que isso que faz a diferença na vida do cristão. Isso que distingue... Ai, gente, distingue os Gente, ó, cristãos. pra quem não sabe, a gente tá nos Estados Unidos faz muito tempo. A gente tá estudando teologia, É um pouco difícil. Tá. Pelo menos pra mim, Só não David. o Fábio é perfeito, mano. Tu sabe tudo sobre português. Claro que não. Mas falando na importância da palavra de Deus na Bíblia, eu lembro de uma história que meu pai falou que quando ele estava na faculdade de teologia, ele também visitou uma cidade em... Berkeley. Ele estava em Berkeley. E lá é um centro de muitas religiões. Tem o Scientology, tem várias, viagens, várias seitas. Na época talvez ia ser boa ideia ir visitar, só que agora eu Não recomendo, né? não recomendo. Bom, enfim. Então, mas nessa época, quando ele tava visitando essa cidade, tava no pico, assim, de novas religiões, nova era e essas coisas diferentes. E ele foi entrando em cada centro espiritual, assim, cada lugar de igreja de religiões diferente e foi perguntando, assim, por que você acredita que a sua religião é a correta? E a pessoa, ele falou que cada pessoa falava assim, porque eu sinto que é correto. Eu tenho certeza porque eu tenho uma paz dentro de mim que eu sei que é correta. E todo mundo foi falando que sentia. E quando ele entrou numa igreja evangélica, cristã, o pastor falou assim, porque a Bíblia me fala que é correta. Não acredito. Então acho que isso que faz a gente diferente, porque a gente não acredita nas coisas só porque a gente sente, é porque a gente tá baseado em algum sentimento, alguma lógica. É por causa da palavra de Deus, sabe? Não importa o que a Bíblia diz, é isso que a gente acredita. E eu acho que é importante a gente estudar isso pra poder
mostrar para as pessoas a verdade. Não é porque a gente tem que defender a verdade, mas porque a gente quer mostrar isso, né? A gente quer compartilhar a verdade, não é provar a verdade, né? É verdade. E... É verdade. É verdade que ela tá falando. Outra coisa também que é muito importante pra gente pensar é que só Jesus venceu a morte. De todas as religiões, só Jesus venceu a morte. E esse é o maior inimigo da vida, é a morte. E todas as religiões compartilham dessa questão da vida, mesmo que seja a vida após a morte. Todo mundo falando sobre a vida, as suas heranças, o que você vai ganhar depois da morte, tudo isso. Então é interessante que é o único caminho que realmente leva a vida, mas não só a vida, mas a vida eterna e vida em abundância. E outra coisa também, se você duvida da ressurreição de Cristo pelo que está escrito, é importante a gente também então olhar para Pedro, porque Pedro, antes de Jesus ser crucificado, mesmo tendo visto tantos milagres, tantas coisas, ele negou a Jesus e voltou à vida que ele tinha anteriormente, de pescador. Mas quando ele viu Jesus, o Cristo ressurreto, certo? Raised from the dead, after resurrection. Anyways, depois que ele viu... Mano, eu quero... É a melhor parte pra gente... É o foco em Jesus, então, bro. Fala logo! Ok, depois que Pedro viu Jesus... O que é ressurreto? Vivo. Ok, depois que ele viu que Jesus ressuscitou da morte, que a morte não foi forte o suficiente para contê-lo na morte, a vida dele foi transformada ao ponto de ele largar tudo definitivamente, mesmo depois de Jesus ter voltado para o céu, ascendido aos céus. Pedro continuou com o chamado dele a ponto de morrer por conta do evangelho, e não só morrer, mas morrer, como diz a tradição, de ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele dizia não ser digno de ser crucificado como o rei dele, de morrer como o rei dele morreu. Então existe uma transformação muito importante na história, que a gente precisa considerar nisso tudo. Eu quero perguntar algo rapidinho, não tem nada a ver com o que tá acontecendo agora. Mas esse aí de Pedro sendo crucificado... É tradição. É tradição, né? É tradição da igreja, tradição da igreja, não tá Bíblia. Eu acho isso É real, né? Agora, eu acho que aconteceu, porque é tradição que parece que ia acontecer. Mas... Crucificado de cabeça para baixo não, ele morreu por conta do evangelho. Eu não ia colocar. Se não tá na Bíblia, então a gente não pode ter certeza. Então, voltando e aqui. esse que é um negócio que é importante pro estudante de teologia. Isso, esse é o nosso dever, é de estudar a Bíblia, não só pra entender tudo, é pra até proteger a Bíblia de ser manipulada, pra ser distorcida. Tipo, essa é a razão toda que a gente tá fazendo isso, né? Tipo, na real. Né? Eu vou falar só mais uma coisa. O importante de estudar a Bíblia, uma das coisas mais importantes, é você aprender a ler as coisas dentro do contexto. Porque o maior erro que existe hoje dentro do mundo teológico, cristão, seja lá o que for, é que um texto é tirado do contexto e vira um pretexto para tudo. Esse é o problema. Com certeza. Então a gente aprender a Bíblia, ler a Bíblia dentro do seu contexto e dentro do gênero da literatura, porque Salmos é poesia, o Evangelho é uma recordação histórica do que está acontecendo. É realmente estar contando uma história verdadeira. Então, como você lê é diferente, como você interpreta é diferente. E é importante a gente dar as coisas dentro do contexto pra gente realmente entender tudo que está sendo dito. Com certeza. Isso como tu falou, é o maior problema que tem agora, que o pessoal pega tipo um versículo da Bíblia, que pra pessoa que não sabe, a Bíblia não foi escrita em versículo, né? Isso aí foi adicionado depois por referência. Pra facilitar a leitura, pra facilitar. Não, mas aí o pessoal pega um versículo, aí 2 versículos, mas porque eles têm números parecidos. Não, é a mesma coisa, é sobre... Ai, eu odeio quando pessoas fazem isso. E eu gosto muito da própria, né, a gente está falando da importância de contexto. Uma das minhas aulas favoritas foi estudar hermenêutica, não sei se vocês podem concordar, que é você ter a interpretação pelo que está escrito, né, a Bíblia, sem fontes externas. Então é muito interessante você explorando as entrelinhas e montar o quebra-cabeça cada vez mais do que está acontecendo. Agora sim, um negócio rapidinho, se você puder escolher 2 aulas, assim, foram suas favoritas dentro do curso de teologia. Ai, nossa... Pô, a gente vai precisar um tempinho pra pensar nisso aí, porque tem tanta aula boa.
Eu acho que um é History of the Church, né? História da Igreja. Essa foi uma das melhores não foi pra pra mim. mim, não. Não? Foi Nossa, uma eu amei. experiência muito boa. Professor, né? Foi difícil pra mim. Depende de professor. Pra mim, história, você tem que estar muito engajado com tudo que você tá... Tipo assim, pra você não perder o fio da meada. Esse é o problema pra mim. Aconteceu isso aí. De qual foram os seus 2 prediletos? Minhas favoritas? É. Cara, eu acho que foi o livro de Romanos. Romanos. Eu tive uma aula de Romanos. Só de Romanos? Tem ainda. Só de Romanos. De Paulo, na verdade. Não, é porque os seus uma aula de favoritos são só de Romanos. Romanos. Do Só livro de de Romanos. Romanos. Que massa, né? Só que foi em inglês, né? Não foi tipo grego e traduzido. Não era Mas em Romanos inglês. merece. Muito Nossa, boa, massa. muito boa. E... Cara, acho que... Tem várias. Eu acabei de ter uma aula de parábolas muito boa. Mas tem muita aula boa. Acho que pra mim, David, a História da Igreja foi uma das melhores, assim, História da que Igreja. me abriu a perspectiva pra tanta Eu coisa também. que eu não sabia que tinha acontecido. E eu acho que hermenêutica foi uma das minhas favoritas também. Que legal. Hermenêutica... Eu gostei, só que eu não achei, tipo, nada... Talvez é porque que eu fiz um pouco depois, né? E, tipo, era pra fazer Um pouco antes, né? Então, ó, Já que eu não eu- sei como que é na faculdade, mas no mestrado, pra você fazer hermenêutica, você tem que fazer grego 1, grego 2, aí o grego 3 é hermenêutica, aí o grego 4 seria a tradução de um livro, ou tradução, né? Nossa, de grego bem pro diferente. inglês. Linguagem bem diferente. É assim no mestrado. Qual Legal. foram os seus prediletos, Ana? Olha, é difícil escolher, mas eu acho que... Eu também gostei bastante da História da Igreja, mas Teologia eu acho sistemática. que... meu favorito teria que ser Epístolas de Paulo, Tem que ser. e foi muito legal. E também... C.S. Lewis. A Jéssica tá dizendo que foi minha aula de C.S. Lewis que eu fiz. Eu tive uma aula que era apenas sobre C.S. Lewis. Não era Eu também já teologia, tive. mas era uma aula de literatura. que eu Uma aula de humanas. estudava o teologia do C.S. Não, Lewis. Porque ele foi bem influente, foi muito né? bom também. Mas acho que eu vou escolher, talvez... Se você ainda vai pensar, eu já sei de um outro. Qual? É o Major Religions. Essa é muito Isso aí boa. É muito bom. Ah, É o- Religiões... As religiões do mundo. É. A gente tem que estudar aqui no legal. RU outras religiões, né? Porque é muito legal isso. Esse curso te faz estudar hinduísmo, islamismo, tudo. Leitura, assim, pra valer. Tu estuda tudo, aí tu conecta de volta pra Jesus. Isso. Então... Isso que eu gostei muito. Não é um tipo sincretismo, não, mas... não, mas não, você- não pra, sincretismo não pra de- sincretismo, pra refutar. Exatamente. É como, Mas- como está errado. Eu gostei muito de Apologetics, que é... Apologéticas. Isso aí é Apologetics. tudo. Apologética. E a apologética não é fazer apologia a alguma coisa, não. É defender a fé, né? Não é fazer defender. É, só o nome. É a defesa da fé. Explicar o que vocês É, estão apologética- defendendo, as pessoas não sabem. Hermenêutica, o que o Israel está falando sobre Interpretação. hermenêutica é a interpretação bíblica do que a gente está falando, de ler dentro do contexto. É interpretar a escritura pela escritura. Na linguagem original, contexto histórico, tudo isso é muito legal. Essa foi uma das melhores matérias para mim também, porque é o que eu mais gosto, realmente. Ok, então agora voltando um pouquinho para a ideia de que nem todo mundo precisa fazer teologia. Eu já tive numa escola bíblica e estou hoje numa faculdade de teologia e algumas das lições mais importantes que eu aprendi não foram nesses cursos. Então a gente queria terminar aqui falando de algumas ferramentas que são maravilhosas para os amantes da palavra, que querem estudar em casa, que querem crescer no conhecimento bíblico, né, em conhecer ao Senhor. E nós vamos aqui recomendar algumas ferramentas logo depois do nosso comercial. A gente é comercial. Então, você não podia escutar esse podcast sem esperar, né, ouvir sobre Orvalho, orvalho.com, olha só. Mas de verdade, a Escola Bíblica Orvalho tem alguns dos cursos que assim mais moldaram a minha fé e realmente é sensacional. Então, para você entender, eu já falei, né, já fiz escola bíblica, tô numa faculdade e tem alguns cursos do Orvalho que me ensinaram mais do que esses 2 lugares que eu já passei e são ferramentas maravilhosas. Os cursos são muito acessíveis e você pode fazer no seu próprio ritmo. Então, procura aí escoladistânciaorvalho.com, muito joia. Existe também um canal do YouTube que é um dos meus favoritos, quer dizer, no YouTube tem muita coisa, mas um dos meus canais favoritos, e esse, ele é em inglês, mas ele tem legendas em qualquer idioma, basicamente, é o The Bible Project. E eles fazem estudo de todos os livros, eles têm vários estudos diferentes, eles têm mensagens temáticas que contam um pouco sobre, né, a estrutura e o contexto do livro. Não só isso, a mensagem temática, né,
Espera fala aí, de alguns Pedro. temas bíblicos muito bem, a mensagem sobre os livros, eles falam sobre todo o contexto dos livros, e tem algumas coisas na teologia aí que eu acho que é o aviso do David. Isa, Não? Oi. você, o Bible Project tá te pagando? Não, tá Porque não. tá falando dele. Eu gosto muito, são ferramentas ótimas. É, como informação, eles são muito bons. importante usar. É. É importante Mas- ser- Mano, a gente tá dando um serviço pra galera. Mas às vezes a Não, teologia deles tá meio lá. Mas assim, esse Bible Project, especialmente os livros onde eles contam a história, o que está acontecendo por trás de um livro da Bíblia, ele enriquece muito o seu estudo, ele traz muita perspectiva. Então, com certeza é uma recomendação. Procura lá no YouTube, The Bible Project, o projeto da Bíblia. Com certeza você vai encontrar fácil. Eu tenho uma recomendação. Mano, tu fica me zoando dele, tu não sabe falar português. Mas sei, quando mano. vem na hora. Eu sei, velho. na Eu hora. sei, eu sei que tá Ah, complicada a vai, situação. Mas enfim, eu tenho uma recomendação também. E isso de verdade, pra mim, foi muito importante essa conversa que eu tive com seu pai no final do ano. Porque a gente tava falando muito sobre a lei e a graça. E ele acabou de lançar, eu acho que ainda está de graça no site, se não tá, estava. Mas vale muito a pena pagar, acho que, cara, vale muito a pena, não é absurdamente... Cara, vale muito pagar isso. E é sobre a lei e a graça, porque eu estava conversando com ele e é um dos temas mais... que há mais discussões a respeito. Distorcido também, né? Distorcido também. E eu não tô falando isso porque estou na frente de vocês, mas de verdade, até conversar com o seu pai, eu não tinha ouvido nenhum pastor, nenhum professor bíblico explicar com tanta clareza que a graça que nós temos hoje nos foi dada através do Espírito, para viver a vida que o Senhor nos deu, que não tem nada de errado com a lei é perfeita e ela não tem nada de errado com a lei. O que havia de errado era que nós não conseguíamos fazer o que a lei nos chama a fazer. Mas agora, porque Deus nos deu a graça através do seu Filho e do poder do Espírito Santo, nós podemos cumprir com a lei, que é bem ali, Romanos 7, 8, é poderoso. Então eu recomendo qualquer cristão, esse é um assunto básico, mas muito discutido, e que qualquer cristão tem que ter essa doutrina, e não é caro, não precisa ir para uma universidade, é uma teologia super balanceada, e eu acho que vale muito a pena. Lei e graça na Vale.com. Muito bom. David, você tem alguma recomendação? Não, filho. A Bíblia. Nada como enfiar a cara na Bíblia, né, minha gente? Mas tipo, a coisa Se é que todo estudante de teologia fizesse isso... a verdade é que toda teologia é baseada, tipo, a base da tudo... agora que eu tô fazendo. Vou te dar uma graça nisso. Tá, obrigado. Não vou agir com a lei, vou agir com a graça nisso daí. A base de tudo que tem na teologia é a Bíblia. Tipo, quando ele sai disso, aí não é teologia, é filósofo. Isso. Então, tipo, se você quer ser teólogo, lê a Bíblia em vez de quando. Bom, dito isso, temos aí uma conversa um pouco descontraída com estudantes de teologia, para você ver que eles realmente são pessoas estranhas, como vocês imaginam. A minha ideia de fazer esse podcast foi porque realmente as pessoas reagem muito engraçado quando eu digo que estudo teologia. Muitas delas ficam impressionadas porque elas não imaginam que tem gente nova estudando teologia, que não faz muito sentido. Só pra te defender. Então, eu pensei, realmente tem gente que não, assim, só, né, pra mostrar um pouquinho, e alguns de vocês talvez cogitam fazer teologia, talvez você tá naquele momento de decidir. Então, espero que essa conversa aqui possa talvez te encorajar e trazer um pouquinho de luz. Eu acho que muitas pessoas perguntam se quem faz teologia só vira pastor, tipo, você faz teologia só pra virar pastor, né? E não, né? Tipo, o que vocês acham que as pessoas podem fazer com um diploma de teologia? É engraçado. Ninguém entra pensando que vai ser pastor. Não, mas Ou até entra e acaba fazendo doutorado. Às vezes é professor, né? Muita exato. gente vira professor. Eu acho que normalmente é esses dois, né? Ou pastor ou professor, ou os dois. Não, mas... Ou escritor, muitas vezes também. Eu acho que a coisa sobre teologia é que, mais que qualquer outra matéria, ele te ensina sobre o mundo. Porque o pessoal não pensa muito em ter, tipo, Deus, coisa assim, no dia a dia. Só que se tu tá estudando, tu veja como é, tipo... que tirando Deus, tudo sai. Tudo Tudo acaba. Aí, então, tu Desmonta. entendendo Deus melhor, tu vai entender
O mundo melhor, o mundo, a vida e ter sabedoria. Uma coisa que você está perguntando, o que uma pessoa pode fazer com um diploma de teologia? Eu não sei o que uma pessoa pode fazer com um diploma de teologia. Até mesmo porque eu nunca fui pelo diploma. Realmente, a verdade é, eu já tinha um diploma de faculdade, a verdade é isso. eu não precisava de um outro diploma, não sei, eu podia ter ido fazer um MBA, mas eu realmente fiz a escola bíblica, estou fazendo meu mestrado simplesmente porque eu queria aprofundar meu conhecimento bíblico. Tanto é que, acabando o meu mestrado, ganhando, né, pegando o diploma, eu tenho planos de continuar estudando, pegando pelo menos uma matéria por semestre, porque eu acho que acrescenta na vida, eu acho que é uma coisa que a gente está pensando, o que eu vou ganhar com isso? E muitas vezes a gente pensa, o que eu vou ganhar financeiramente? Mas eu acho que, cara, o que você ganha né? como saúde dentro de você, como um relacionamento com o autor da vida, não tem preço, né? E foi por isso que eu fiz o que eu tô fazendo e não me arrependo nem um pouco. E vou continuar fazendo para sempre. Maravilha, então fica por aqui essa nossa conversa. Eu espero que você possa ter aproveitado isso, já que agora tem mais um podcast disputando pelo seu tempo. Enfim, se você gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre teologia e essas conversas sobre faculdade, avisa lá no Twitter, que se você não descobriu, ou escuta o último episódio, que é curtinho, que é basicamente sobre isso. Ok? Esse aqui é o primeiro. Isso é o segundo. Segundo. Eu já gravou. Ai, não acredito. Que honra! Pensei que eu tava no primeiro. Então, tchau, abraço. Qual o nome Beijo. dele? Qual o nome do padre? Deus te abençoe! Vale a Bíblia! O David perguntou não sei, o nome gente. do podcast. Se eu falar, a gente vai acabar com uma risada e eu aposto R$20 que sim. Quer saber o nome do Eu não podcast, posso falar David? nada, mas pode falar. Subcast. Sério, mano. Supercast!